Olá! O Cidadania de hoje fala sobre violência. No Brasil, a média de homicídios chegou a 26 para cada 100 mil habitantes. O país ficou em 6º lugar no ranking mundial. O que fazer para não ser mais uma vítima? Quem responde a esta e outras perguntas para nós é o delegado Rafael Ferreira Viana, autor do livro Diálogos sobre Segurança Pública, que eu tenho aqui na minha mão. Diálogos sobre Segurança Pública, o fim do Estado civilizado. Delegado, eu estava lendo aqui no verso do livro, a explicação, né, do que tem dentro de conteúdo, e tem uma frase que fala assim, o livro traz reflexões sobre por que os crimes ocorrem e como se comportar se você for vítima de um roubo ou sequestro. E diz outra coisa assim, como evitar que você seja... como evitar que seus filhos se envolvam com drogas ou sejam vítimas de homicídio. A minha primeira pergunta, estou lendo isso aqui porque eu queria fazer a primeira pergunta assim, é possível evitar você ser vítima de alguma violência? Existe assim uma receita para que você realmente não seja vítima de violência alguma ou é uma coisa um pouco inevitável hoje em dia? Olá a todos, uma satisfação estar aqui. A gente não tem como ter uma certeza que não seremos vítimas da criminalidade, mas existe uma corrente criminológica, e a criminologia é a ciência que estuda o crime, que estuda a vítima, o delinquente, por que os crimes ocorrem e como punir os delinquentes para reinseri-los novamente na sociedade. Então existe um ramo da criminologia, uma parte da criminologia que estuda justamente como diminuir ou como retirar as condições propícias para que o crime ocorra. E dessa maneira diminuir as vulnerabilidades e assim evitar que você seja uma provável vítima. O nome dessa teoria se chama teoria do endurecimento dos alvos, e é justamente isso, tornando alvos mais difíceis, a tendência é que o crime não ocorra com aquela vítima, ou com aquela vítima em potencial. Mas nunca é uma garantia, na verdade, não, né? Nunca é uma garantia, não existe regra da criminalidade, e a grande dificuldade quando a gente trata de crime e segurança pública é justamente a complexidade que envolve toda esse estudo. Então, por que os crimes ocorrem? É uma pergunta que a gente tem que realmente questionar. E existe uma resposta para isso? Existe uma resposta que não é definitiva, não é a verdade absoluta, mas existem diversas teorias e diversas respostas possíveis para essa pergunta. A principal função assim, que a gente tem que entender quando a gente trata de criminalidade e de segurança pública, é importante a gente falar já no início do programa isso, para as pessoas conseguirem se localizar e entender em que momento, em que área que nós estamos tratando ou nos referindo. Quando a gente trata de segurança pública, já nos anos 70, na década de 70, um criminólogo americano falou, em segurança pública e em políticas criminais, nada funciona. E daí aí sim a criminologia começou a se desenvolver e a pesquisar os fatores que contribuem para determinado crime ocorrer, em que condições que ele ocorre, como evitá-lo. E aí sim, algumas teorias surgiram dizendo, opa, alguma coisa funciona, tanto em segurança pública como em políticas criminais e para evitar que nós sejamos vítimas de crime. Aí a gente divide, é importante dividir a segurança pública e a criminalidade em 3 grandes áreas. A primeira grande área são as questões de fundo, questões essenciais. Aí a gente trata de questões existenciais realmente. Por exemplo? Valores. Enquanto a gente não mudar os valores que existem na nossa sociedade, por exemplo, enquanto a nossa sociedade valorizar apenas o ter e não realmente a pessoa, o ser, não tiver valores de solidariedade, de respeito ao próximo, enquanto o ser bom for uma vergonha, crimes vão ocorrer, sempre. Enquanto você, por ser bom, você corre o risco, por ser uma pessoa bondosa e solidária, de sofrer bullying ou de sofrer perseguição de outras pessoas e ser motivo de deboche por ter atitudes bondosas, crime vai sempre ocorrer. Então, assim, nessa primeira grande área são questões de fundo. Por que as pessoas utilizam drogas? As drogas contribuem de alguma maneira para a criminalidade? De alguma maneira, sim. Mas a pergunta não basta isso. A gente tem que perguntar por que as pessoas buscam as drogas? Então essas questões são questões existenciais. Questões que realmente dizem qual a nossa função no mundo, o que nós estamos fazendo no mundo e o que a gente espera como sociedade, como esperamos viver. Essa é a primeira grande área. E essa área é basicamente tratada pela família. Então uma estruturação familiar, conversas e diálogos sobre segurança pública, eu até trato em alguns artigos do livro sobre isso, as famílias têm que se reaproximar. Tem que existir primeiro um planejamento familiar, para que as famílias sejam baseadas no afeto. Exista proximidade entre pais e filhos, exista uma formação de valores válidos para a vida em sociedade. E esses motivos dos crimes que a gente fala, eles mudam de país para país? Por exemplo, no Brasil existem fatores que não existem em países do chamado primeiro mundo.
é diferente de país para país? Sem dúvida. Na verdade, é diferente de bairro para bairro até. E essa é a grande dificuldade de estudar criminologia e de se fazer segurança pública. Então, a dificuldade que os governos encontram e que leva até esse criminólogo, já na década de 70, falar nada funciona em segurança pública é justamente essa complexidade. Os fatores de risco que contribuem para os crimes ocorrerem num bairro, em Curitiba, são diferentes dos fatores em outro bairro. Então, os fatores em Curitiba que geram os altos índices de homicídio são diferentes dos fatores de Foz do Iguaçu. Então, dentro do mesmo estado, às vezes dentro da mesma cidade, os fatores são diferentes. E aí entra a segunda grande área, para a gente entender a segurança pública. Então, a primeira grande área, fatores existenciais, questões de fundo, questões essenciais, realmente. A segunda grande área é a prevenção situacional do crime. Então, essa segunda grande área é geralmente onde a polícia atua e onde as políticas de segurança pública são exercidas. Por quê? Ela tenta justamente fazer o georreferenciamento do crime, por exemplo, ver quais os fatores que levam algum crime a ocorrer e de tirar as condições propícias para que esse crime ocorra. Aí tem uma participação que a vítima pode contribuir, endurecendo o alvo, ou seja, sendo mais atenta, retirando algumas condições propícias para o crime ocorrer e assim não sendo uma vítima em potencial. Algumas dicas eu passo no livro também. E a atuação da polícia preventiva, para que justamente nessa segunda grande área os crimes sejam minimizados. Mas aí que tá, não basta. Enquanto a segurança pública for tratada só nessa segunda grande área, e geralmente a nossa tendência é tratar a segurança pública só nessa segunda grande área. Ela não existe, ela não é eficaz. Não dá certo. Vai ser sempre um fracasso. E a gente também tem que, lógico, pensar que criminalidade não se extingue. Ela fica em níveis aceitáveis. Então o crime vai sempre existir em sociedade, mas ele não pode ser o comum, como é hoje em dia. Até porque em países que têm uma qualidade de vida muito boa, os crimes continuam acontecendo. Em um fator muito menor, né? Mas em proporção menor, mas eles continuam acontecendo. Sim. O que eu queria te perguntar, então, é assim, como se prevenir? Vamos dar as dicas, então. Como endurecer, como você está falando? Como se prevenir para não ser vítima de crimes? Tá. Bom, o primeiro passo, essencial que todos entendam que não é uma receita de bolo. Não é você faz isso e você não vai ser vítima de crimes. Mas existem alguns fatores que contribuem para a criminalidade baseado em estudos empíricos, experimentais realmente, da criminologia. Ela mostra que a probabilidade desse crime ocorrer, retirando aquela condição, a probabilidade é menor. Então é baseado nesses estudos que algumas dicas são dadas. Por exemplo, questões simples de diálogos familiares de segurança. Eu chamo no livro de diálogos familiares de segurança. Converse com seus filhos. Converse com seus filhos. Na mesa de jantar, no café da manhã, no jantar, converse com eles. Saibam onde que eles vão, com quem vão, quais as amizades, o que eles pensam da vida e o que eles querem da sua vida. Quais os seus projetos futuros. Isso é essencial. E os pais têm a obrigação de fazer isso. Por quê? Por que isso é essencial para a segurança? Porque dessa maneira você vai perceber no início o que seu filho espera da vida, se ele vê sentido na vida em sociedade ou não. Você vai poder construir valores diferentes do que os dados apenas no mundo atualmente. Você vai conseguir, com medidas simples, por exemplo, um pacto de segurança, como eu chamo, um acordo mútuo de segurança. Ligar e informar. Eu estou saindo de tal local, me deslocando com tal pessoa e chegarei em tantos minutos naquele outro local. Gera uma cumplicidade, né, na família. Claro, além de aproximar as pessoas, trazer uma solidariedade, uma cumplicidade entre as pessoas, entre as famílias, realmente aproxima, mas mais do que isso. Se ocorrer qualquer eventualidade, qualquer contingência nesse trajeto, qualquer crime, ele vai ser rapidamente detectado. Opa, ele tinha que chegar em 10 minutos, não chegou, estava com um amigo tal, eu vou ligar para aquele amigo, vou saber o que está acontecendo. Então, assim, a reação é muito rápida. Outra maneira, simples também, quando você estiver chegando em casa, ligar para alguém que já está em casa. Observar os arredores da sua residência, ver se não tem nenhuma pessoa esperando, ligar para saber se está tudo tranquilo, se você pode chegar no portão de casa sem problema, a pessoa de dentro de casa vai observar você chegando. Medidas simples que, além de aproximar as pessoas, elas evitam a abordagem do criminoso. E o principal elemento para um crime ocorrer e que impede qualquer reação é o elemento surpresa. Então, você retirando o elemento surpresa do criminoso, você provavelmente não vai ser uma vítima. Então, o simples fato de você perceber uma pessoa se aproximando de você, provavelmente ele vai desistir, porque ele perdeu a principal arma para um crime ocorrer, que é o elemento surpresa. Então, estar atento sempre, né? Sempre estar atento, é essencial. E, claro, depende de cada crime, da peculiaridade de cada crime. No homicídio, por exemplo, a melhor maneira de reduzir
ou de se prevenir para não ser vítima de um homicídio, e não ser autor também, porque o homicídio é um crime que qualquer um de nós pode ser autor, é aceitar que muitas vezes nós temos que desculpar. E não é uma vergonha deixar para lá, desculpar, entender e se colocar no lugar do outro, que o outro pode estar nervoso por algum momento. Então, numa briga de trânsito, numa discussão de trânsito, se você deixar aquela pessoa mal educada, grosseira, que te xingou, ir embora, ela vai sair da tua vida em 10 segundos. Se você parar, for discutir ou quiser ter razão, você provavelmente vai morrer ou vai matar, e daí aquela pessoa vai permanecer na tua vida por longos anos. Então as pessoas têm que tomar consciência disso, que não vale a pena. Não vale a pena. Então a mesma coisa, frequentar lugares onde as pessoas estão utilizando drogas, não é o usuário de droga em si que é um risco, mas ali existe provavelmente um traficante, e provavelmente ele vai estar armado, e provavelmente ele não vai pensar duas vezes em atirar se for preciso. Então se retire, evite esses lugares. E não reagir também quando for vítima de algum crime mesmo. Por exemplo, a pessoa é assaltada, entram na casa dela. Depois que existe, nós temos que tomar todas as medidas de prevenção para evitar a abordagem. Depois que a abordagem ocorreu, o elemento surpresa está, e você não percebeu antes dela ocorrer, obviamente, o elemento surpresa está a favor do criminoso. Não existe treinamento possível para o controle do medo ainda, para eliminar o medo. Então, provavelmente a pessoa vai enfrentar experiências físicas, realmente fisiológicas de medo. A perna vai tremer, vai faltar ar, o coração vai ficar disparado e qualquer reação vai ser muito arriscada. Quando você for abordado, a filosofia deve ser reduzir os danos. Então aí você sai de uma filosofia ou de um pensamento de prevenção, de não ser abordado, para um pensamento de redução de danos. E aí as estatísticas comprovam novamente, os estudos comprovam que mesmo pessoas muito bem treinadas, policiais treinados, em qualquer tipo de reação, elas contam com uma parcela muito grande de sorte. Porque não existe reação possível diante de uma arma de fogo. Não existe. Ninguém é mais rápido do que uma arma de fogo, do que o gatilho de uma arma. Então, pensar na redução de danos eu vou preservar a minha vida. E aí inclui a não reação. Delegado, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, daqui a pouco a gente continua falando sobre isso. É um instante só, eu espero você.